Saudações, meus queridos! Tudo bem com vocês? O vídeo vai ser um pouco reflexivo, espero que gostem. Hoje nós vamos falar do Hollow Knight. Não, eu não tô falando do personagem que controlamos. Apesar de ser constituído de vazio e ser um cavaleiro, ele é conhecido apenas como Knight. Este é o Hollow Knight, o irmão mais velho, e também o boss final do jogo, ou quase isso. A sua história começa logo após o desastre da Radiância. Todos os insetos de Hollow Nest perderam a sua consciência e se tornaram agressivos. Até mesmo os moradores da luxuosa Cidade das Lágrimas. Os cavaleiros, os monarcas, todos se tornaram uma casca movida pela terrível infecção. O Rei Pálido já não sabia mais o que fazer. Ele tentou de tudo, até mesmo acreditar no cruel uso de magia do Mestre das Almas. Mas diante do fracasso, desistiu e foi atrás de outra solução. Explorando as profundezas de Hollow Nest, o rei descobriu uma substância ainda mais perigosa do que a alma: o vazio. Foi então que teve a ideia de um plano quase perfeito. Eu disse quase, porque para dar certo, todas as variáveis precisariam funcionar sem falhas. Mesmo assim, ele colocou o plano em prática. Junto com a Dama Branca, geraram incontáveis ovos e os lançaram no ambiente mais profundo de Hollow Nest, o Abismo. O rei precisava que ao menos um de seus filhos sobrevivesse e escalasse até o topo. Ele acreditava que um ser infundido ao vazio não teria sentimentos e poderia conter a radiância para sempre em seu interior. Com o plano dando certo, o rei se apegou ao seu amado filho e o treinou para se tornar o mais poderoso dos cavaleiros, com corpo e mente inabaláveis. Mas ainda faltava proteger o selo externo do Templo do Ovo Negro. Para isso, o rei buscou a ajuda dos sonhadores. A primeira foi Monomon, a professora. Na verdade, todo o plano dos selos veio dela. A segunda foi Hera, a besta. Para convencê-la, o rei prometeu que lhe daria um herdeiro. E o fruto desse relacionamento resultou na querida Hornet. E por último, e não menos importante, o rei precisava de alguém para vigiar as outras duas sonhadoras no mundo dos sonhos. E a sua opção foi o ser que mais confiava, Lúren, o Observador. Com os selos estabelecidos e o Hollow Knight acorrentado no fundo do templo, a missão parecia cumprida. A radiância foi contida, os insetos infectados voltaram ao normal, e na capital ergueram uma estátua em homenagem ao sacrifício do Hollow Knight. Mas o tempo de paz foi breve. A infecção retornou, e então surge a pergunta: por que um plano perfeito deu errado? Lembra quando mencionei que para dar certo, precisaria que todas as variáveis deveriam ser sucedidas? O erro foi na escolha do receptáculo. Assim que escalou o abismo, o Hollow Knight olhou para trás e viu seu irmão mais novo tentando subir também. Muitos interpretam que essa atitude pode ser um resquício de empatia ou remorso, mas o que de fato fez o Hollow Knight criar sentimentos foi amar seu pai. O Rei Pálido, desesperado, já não poderia fazer mais nada, então foi para o ambiente mais escondido do mundo dos sonhos. Já a Dama Branca, tomada pelo luto de ter sacrificado incontáveis filhos, se isolou em seu jardim. A pressão da infecção foi tão poderosa que rachou a carapaça do Hollow Knight. Isso chama a atenção de seu irmão. E aqui começa a história do jogo. Após toda a campanha de romper os selos dos sonhadores, Knight chega ao Templo do Ovo Negro. O ar é pesado. Cada passo aumenta a tensão. E quase no fim do caminho, o Hollow Knight está acorrentado, olhando fixamente para o seu irmão. As correntes são quebradas e começa a luta mais importante do jogo. Os movimentos são rápidos, mas estranhamente Hollow Knight não está lutando para derrotar seu oponente. A cada instante, ele enfia freneticamente o ferrão em seu corpo. Mesmo fracassado, ele deseja cumprir a missão que lhe foi dada. No desfecho, Knight derrota seu irmão e assume o seu papel de receptáculo, absorvendo a radiância para si. As correntes prendem o seu corpo e o selo se ativa uma última vez.
Esse é um final com um gosto bem amargo, né? Ninguém de fato sai vitorioso. Hollow Knight foi vítima de um plano cruel e o seu irmão se sacrifica para assumir o seu lugar. Bom, de fato é um final triste, mas neste jogo existem mais possibilidades. Caso o jogador consiga o amuleto da alma do rei e aprimorá-lo para o coração vazio, na batalha final, Hornet aparece repentinamente e com a sua agulha perfura a rachadura da casca de Hollow Knight. Se Knight escolhe golpear, Hornet desmaia, e o final dessa batalha é bem semelhante ao anterior, mas com um detalhe bem cruel. Sua máscara também se junta ao seu. Nesse desfecho é ainda mais trágico. Os 3 irmãos acabam sacrificados. Mas e agora? E se a gente utilizar o Ferro dos Sonhos? Então Knight confronta a própria Radiância. A luta é complicada, poucas aberturas para se curar, e a execução deve ser quase perfeita. Mas aos poucos Knight avança. Ao fundo, várias sombras dos receptáculos acendem, e mais uma sombra se junta. Hollow Knight chega para ajudar o seu irmão, e prende a Radiância pelo rosto. E assim, Knight pode usar o seu ataque final. Enfim, a Radiância finalmente foi derrotada. E toda a corrupção da infecção também se foi. Mas não restou mais nenhum receptáculo. Todos retornaram ao vazio. E Hornet, sozinha, contempla a máscara quebrada de seu pequeno irmão. Um final agridoce. Talvez o mais marcante de todos. Um detalhe interessante é que na DLC do Panteão dos Deuses, o Hollow Knight está em sua forma pura, no auge e sem a influência da infecção. No fim, a Radiância pode ter sido a grande antagonista, mas a sua revolta nasceu do esquecimento, e quem plantou a semente desse desastre foi o próprio Rei Pálido, com a sua ambição e orgulho. Não foram monstros ou deuses que destruíram o Hollow Nest. Foi a arrogância de um rei. E no meio de tudo isso, o Hollow Knight permanece como a lembrança amarga de que até o vazio pode sentir. O maior pecado de um filho foi amar o seu pai. Bom pessoal, espero que tenham gostado. Essa é a primeira análise de um personagem de jogo aqui no canal. Espero que tenham curtido. Se gostaram, não se esqueça do like, da inscrição e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. No mais, nos vemos por aí!